Irmãos, estamos trabalhando ainda numa série de mensagens nesse mês de março e abril, Encontros com Jesus. Quando nós mergulhamos, na palavra de Deus, especialmente nos evangelhos, que narram a mensagem, que narram a história do nosso Senhor Jesus, nós nos deparamos diante desses evangelhos com diversos encontros, diversas pessoas de classes sociais diferentes, com necessidades diferentes, que precisavam de um milagre, que precisavam de uma cura, algo bem pessoal, algo bem urgente. Nesses encontros dos evangelhos nós encontramos muitas histórias nesse sentido. Outros traziam dentro desses encontros dúvidas e questionamentos teológicos ou questionamentos a respeito da vida em modo geral, E nós podemos observar através dessas histórias, através desses encontros, que Jesus, em todos esses encontros que ele teve com essas pessoas nessas situações adversas, o nosso Senhor Jesus, ele sempre surpreendeu essas pessoas com grandes ações milagrosas, com curas. Ele deu sábias palavras, trouxe várias palavras e ensinamentos profundos e marcantes dentro desse encontro. E nessa noite não vai ser diferente. Eu gostaria que nós refletíssemos juntos em um desses encontros que o Mestre Jesus teve com uma multidão, e ele trouxe dentro desse ensinamento uma exortação, um ensinamento ao povo que seguia o Mestre, estavam bem perto dele, bem próximo dele, porém essa multidão, ela estava bem perto do Mestre, porém com as motivações erradas. É a respeito disso que eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor hoje para os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 22 até o 35. Evangelho de João 6, a partir do versículo 22 ao 35. Amém? Estou ouvindo ainda algumas folhinhas aí, a gente aguarda. João 6, a partir do versículo 22. Vamos à leitura do texto bíblico? A partir do 22, 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os milagres, os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Versículo 28. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta,
crer naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Palavra que nos exorta, palavra que nos ensina. Esteja conosco nesse momento de ministração da tua palavra, Deus. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida, no meu coração durante a semana, que eu seja um instrumento em tua mão para falar à tua igreja nesse momento, Pai. Eis aqui os corações sedentos de ti, sedentos da tua palavra. Se faz presente em nosso meio, que seu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações. Tudo isso para a glória e honra do teu nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário onde Jesus sabia que a multidão que o seguia estava atrás dele, motivados pelo alimento físico que Jesus os tinha dado. Eles estavam motivados, essa multidão, eles estavam motivados pelos milagres e prodígios visíveis que o nosso mestre ele já havia realizado ali no meio do povo. E isso era o que motivava aquela multidão que o seguia. Nós podemos observar lá no início do Evangelho de João, no capítulo 2. No capítulo 2, lá no início de João, capítulo 2, nós temos a narrativa do primeiro milagre de Jesus. Ali num casamento onde Jesus ele transformou a água em vinho. Um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 4, nós temos a cura do filho de um oficial do rei. No capítulo 5, nós temos um milagre de Jesus bem conhecido por nós, que foi a cura daquele paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, Jesus ele alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos disponibilizados ali por uma pessoa. Jesus ele faz essa multiplicação dos pães e peixes ali. Obrigado. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. Tem um relato que Jesus anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Enfim, a fama de Jesus e do poder que havia nele para realizar milagres, prodígios, ela se espalhava ali pelo povo. E sempre havia multidões ao redor do nosso mestre. E quando nós olhamos aqui para o texto que acabamos de ler, no versículo 26, nós nos deparamos com uma grande exortação e advertência de Jesus para aquela multidão que o seguia. Jesus ele diz para aquele povo: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Que palavra forte do mestre ali para aquela multidão. Jesus ele tem o objetivo aqui de mostrar para a multidão que a motivação deles em o seguir eram pelos desejos superficiais do alimento, para que os corpos deles fossem alimentados. O povo estava com Jesus, eles caminhavam próximo de Jesus, mas eles ainda não tinham compreendido o verdadeiro significado espiritual
da missão e da presença física do Mestre no meio do povo. Eles não tinham entendido isso ainda. Ali no versículo 35, Jesus ele vai declarar para o povo ali que está motivado pelo alimento físico, e Jesus vai declarar isso ao povo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Esse pão que vocês procuram, que perece, que muitas vezes a gente não pode guardar esse pão para o outro dia porque ele já vai embolorar, ele já não vai ficar mais gostoso para a gente fazer a nossa alimentação. Jesus declara para a multidão: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Antes de nós avançarmos aqui para as aplicações do texto, eu gostaria que nós meditássemos e fizéssemos uma breve reflexão em duas perguntas. Duas perguntas para a nossa reflexão. Qual tem sido a motivação do meu coração e a motivação do seu coração em nossos encontros com Jesus? Qual tem sido a nossa motivação de nos encontrar com o Mestre? E como nós não tivemos a oportunidade de ver de forma física Jesus, como nós podemos ter esses bons encontros com o Mestre hoje? Como que a gente tem esses encontros com Ele hoje? Não sei se dentro dessa dinâmica de mensagens, você já parou para pensar isso. Nós estamos olhando encontros de vidas de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. Talvez você está aqui porque você teve esse encontro com o Mestre e isso mudou a sua vida. Mas esse encontro não é um encontro único. O Senhor, Ele quer se encontrar conosco todos os dias. É isso que o Senhor tem para nós. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, em nome de Jesus, Ele se faz presente em nosso meio. Está aí, estamos aqui num encontro com Jesus. Isso nós vemos lá em Mateus 18, 20, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Aqui é o nosso encontro com o Mestre. Quando nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor, nós abrimos o nosso coração para compreender os seus propósitos para cada um de nós. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, que nos edifica, que nos exorta, aí está um encontro com Jesus. Porque Jesus é a palavra. João 1,14. Nos encontramos com Jesus também através das orações, porque Jesus, o nosso Mestre, Ele é o único mediador entre nós e o Pai. E diante disso, que possamos buscar, ansiar por esses encontros com Jesus que transformam as nossas vidas, transformaram as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, você saiu da sua casa para estar aqui reunido em nome do Senhor Jesus, é porque você teve um encontro com Deus. Mas que a sua motivação seja a motivação de ter intimidade com esse Deus. Aquelas pessoas estavam ali procurando o Mestre por algo tão superficial, sendo que o real motivo do Senhor Jesus estar ali no meio daquele povo era mostrar para eles que Ele era a própria vida. Que quando nós nos debruçamos diante do Senhor, quando nós entendemos quem Jesus é e a missão dele, isso vai nos trazer benefícios eternos e não benefícios físicos e passageiros. O primeiro ponto dessa nossa reflexão Jesus se importa com as suas necessidades, sim, mas Ele prioriza te dar vida e vida eterna. Amém? Amém mesmo? Aleluia. Eu gostaria de lermos brevemente aqui, ainda no capítulo 6, os versículos 14 e 15.
acompanhe na leitura na sua Bíblia, por favor. 6, 14 e 15 diz assim: Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui no versículo 14, ao chamarem Jesus de profeta, a multidão está aqui se referindo ao mesmo profeta e Messias mencionado no livro de Deuteronômio 18:15. O Messias tão esperado pelo povo, que semelhante a Moisés, receberia e pregaria a revelação divina e guiaria seu povo. O povo entendeu isso. Eis aí o profeta, o Messias que lá os nossos antepassados diziam a nós que viria. Mas infelizmente, esses comentários só surgiram após Jesus ter curado algumas pessoas, ele ter alimentado a multidão de forma milagrosa. Isso nos indica que o povo, ele desejava um Messias que suprisse apenas as suas necessidades físicas, ao invés das espirituais. Eles não entenderam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que foi entregue ali na cruz para salvar o povo e proporcionar a vida eterna. O povo não tinha entendido isso. Eles ansiavam por um Messias, por um rei terreno, um rei político, na verdade, com a finalidade de suprir as suas necessidades e livrá-los ali da opressão do povo romano. Tal reação tipifica muitas pessoas hoje nos nossos dias atuais, que elas querem ter um encontro com um Jesus que possa suprir os seus desejos pessoais e egoístas, desejos que muitas vezes vão apenas massagear o meu ego. A igreja, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer aqui no mundo, não foi nada centralizado em mim, e sim em nós. Por isso que nós estamos aqui reunidos. E muitas vezes as pessoas chegam a Jesus, se deparam com um evangelho, com algo egoísta, porque querem um Jesus que vai mudar o patamar da vida delas, que vai fazer com que elas venham ser prósperas em todas as áreas, na área financeira, na área sentimental. Jesus pode fazer isso com você, sim. Mas o principal objetivo de Jesus, intervindo em forma humana aqui na terra, enviado pelo próprio Deus, foi para nos trazer salvação, foi para trazer a nós a vida eterna. Esse foi o objetivo. Mas Jesus, em todos os seus encontros, ele tinha como objetivo glorificar a Deus Pai, anunciar o reino de Deus e mostrar a toda a humanidade o grande amor de Deus para conosco, que através do ato ali da cruz, o Senhor Jesus, ele morreu em nossos lugares, em nosso lugar. O Cordeiro perfeito. Nós não seríamos um sacrifício perfeito. Aquela cruz era nossa, mas não atingiria o objetivo, porque nós não somos perfeitos como o nosso Senhor Jesus é. Então Jesus, o sacrifício perfeito, morreu em nosso lugar. E através desse ato de amor do próprio Deus, nós tivemos acesso ao Pai novamente. Nós somos reconectados. Aqueles que creem em Jesus têm acesso ao Pai. Então, Jesus, ele se importa sim com as suas necessidades pessoais. Ele se importa com a sua dor. Ele olha para a sua dor. E você deve buscá-lo, pedindo auxílio diante dessa dor. Mas que o seu coração entenda isso, que o maior objetivo do Senhor Jesus é nos trazer vida e vida eterna. Essa é a certeza que nós podemos ter. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto.
não coloque todos os seus esforços em coisas perecíveis, materiais, mas priorize as coisas espirituais, as coisas eternas. Vou ler novamente. Não coloquem todos os seus esforços em coisas perecíveis, mas priorize as coisas espirituais, as coisas eternas. Vamos ler brevemente aqui um texto que está na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, apenas o versículo 18. Segunda Coríntios 4, 18 diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Volte para João, capítulo 5, verso 39 e 40. João 5, 39, versículo 39 e 40, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Mais um texto bíblico, vá no livro de Salmos, capítulo 27. Salmos 37, perdão. Salmos 37, 4 a 7 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nós devemos colocar os nossos esforços, o nosso trabalho, o nosso labor. Nós devemos correr atrás de nos dedicar e investir tempos com Deus. Nós devemos ter tempo de qualidade, como diz a Gabi, eu gosto dessa frase, tempo de qualidade com Deus. Muitas vezes nós gastamos muito tempo até com coisas que não são de qualidade para a nossa caminhada cristã. Mas nós devemos colocar os nossos esforços investindo tempo com Deus. E investir tempo com Deus traz a satisfação dos nossos desejos. Aqui, como nós lemos aqui em Salmos 37, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, investir tempo com Deus traz satisfação de nossos desejos, porque o Senhor, Ele nos proporciona aquilo que nós precisamos quando nós passamos tempo investido com Ele. Investir tempo com Deus traz frutificação em nosso trabalho. No versículo 37 de Salmos, no versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Investir tempo com Deus traz libertação das nossas preocupações. Versículo 37, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, queridos, investir tempo com Deus é conhecê-lo melhor. E conhecendo melhor a Deus, nós passaremos a confiar mais nele. Quando nós confiamos mais em Deus, maior será o nosso amor por Ele. E quando você o conhece
confia e ama, você passa a descansar nele. Então, coloque os seus esforços, coloque toda a sua força do seu coração nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Nós temos muitas vezes gastado tempo em ser o melhor funcionário da nossa empresa, o mais aplicado da nossa equipe. Muitas vezes nós gastamos tempo, nós que somos pais, em ser o melhor pai que a gente pode ser para os nossos filhos, e não está errado. Nós gastamos tempo em ser o melhor esposo, a melhor esposa para os nossos cônjuges. Isso muitas vezes arde no nosso coração quando a gente comemora uma data festiva. Isso arde no nosso coração, mas que o nosso coração venha queimar muito mais pelas coisas espirituais. Porque se nós estamos aqui é porque nós temos a certeza que nós passaremos a eternidade com Deus. E se você ainda não tem essa certeza no seu coração, você que nos assiste da sua casa, que você não entendeu isso ainda com relação à vida eterna, o que é isso? Vida eterna, o que é isso? Qual foi o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, a sua morte? Nos procure, fale conosco, nós queremos apresentar esse Jesus para você também. Coloque os seus esforços nas coisas que vêm do alto. Isso trará benefícios eternos para as nossas vidas. Amém? E o último ponto. Antes eu gostaria que lêssemos novamente o nosso último versículo lá de João 6, 35. Os meus sermões eu gosto de ler bastante a Bíblia, hein, gente? A gente passeia bastante pela Bíblia. João 6, a partir do versículo 35, para nós finalizarmos, diz assim: Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Avance alguns versículos aí para frente, no 6 ainda, o versículo 48. Nós vamos ler do 48 ao 51 para finalizarmos. 6:48 até o 51 diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Somente Jesus é capaz de saciar as nossas necessidades e nutrir nossas vidas, porque Ele é o pão da vida. Amém? Amém. A palavra nutrir, no dicionário, Aurélio mesmo, eu fui procurar o significado da palavra nutrir. A palavra nutrir, fornecer alimento, sustentar, revigorar, revitalizar, restaurar, fartar, tornar algo robusto. E é isso que o Senhor tem para nós quando nós comemos desse pão da vida que vem dele. Ele nos traz essa nutrição eterna, e não algo passageiro. Não, é uma nutrição, é uma saciação, é um alimento eterno, algo que vai nos trazer benefícios eternos. É esse tipo de nutrição que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós achamos que nós vamos ter esse sentimento de saciar os nossos desejos e as nossas necessidades. Muitas vezes nós achamos que nós vamos saciar esse desejo devido ao nosso trabalho, de nós termos um bom trabalho. Com um bom trabalho eu vou conseguir saciar a fome da minha família, né? Com um bom trabalho eu vou ser mais feliz. Eu vou conquistar o ápice da minha felicidade. Muitas vezes nós condicionamos isso a um bom trabalho. Nós colocamos esse saceio,
esse sentimento de estarmos completos, tendo um bom salário. Talvez você tenha um bom emprego, está numa empresa muito legal, mas talvez o seu salário ainda não é adequado com aquilo que você sonha. E muitas vezes nós pensamos que quando nós atingirmos aquele valor esperado, isso vai nos trazer a maior felicidade do mundo. Talvez as nossas necessidades estão direcionadas a ter uma boa casa. E não é através de uma boa casa que você vai ter as suas necessidades totalmente supridas. Não será através daquela faculdade, o término da faculdade que você tanto sonhou, aquele curso tão difícil, vários anos estudando, e talvez você ache que vai chegar ao ápice da felicidade conquistando o tão sonhado diploma. Ou depois aqueles que já terminaram uma graduação, agora eu preciso fazer uma pós, um mestrado, e depois que eu fizer isso eu vou arrebentar. Não é isso. Não será essa felicidade das nossas necessidades, não podem estar condicionadas. Talvez aquele processo judiciário que você tem, um valor muito bom, que vai poder fazer você colocar a sua família num patamar diferente. Não coloque o seu coração também nisso. Nossas necessidades, menores que sejam, ou as maiores também, elas só podem ser saciadas pelo Jesus que nós servimos, o pão da vida. É isso, não será algo provisório ou passageiro. Será algo eterno, que é a salvação que nós temos através de Jesus. Talvez você que já tem um tempo na caminhada com Deus, talvez você já possa ter se deparado com uma mensagem parecida com essa durante muitas vezes. Mas isso muitas vezes, às vezes acaba passando desapercebido em nossas vidas. Nós vamos gastando tanta energia em coisas que são tão fúteis, né? E nós esquecemos da felicidade e da alegria da salvação. O povo desse texto, eles estavam ali tão preocupados com o pão de cada dia, com o alimento físico, que no outro dia eles passariam a ter fome novamente, sendo que eles estavam ali andando com o mestre, o rei, o dono da vida, estava ali do lado deles. Então não deixe que as necessidades, que as urgências da vida venham fazer com que o nosso coração venha ter mais prazer nessas coisas dessa terra, que são passageiras, do que a vida eterna que nós temos, aqueles que crêem no Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. O melhor encontro que podemos ter com Jesus é quando nós entendemos quem Ele é, porque Ele prioriza nos entregar a vida eterna quando cremos nele. Ele é o pão da vida. Ó Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento onde nos debruçamos diante da tua palavra, Senhor. O Senhor é o pão da vida. É o Senhor que supre as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos para viver bem, Senhor. Nós encontramos isso somente em Ti, Deus. Não nos deixe perder a motivação da vida eterna que temos através de Ti, Senhor. Mas que o nosso coração a toda manhã possa acordar alegre, Senhor, porque nós podemos ter a certeza que um dia nós estaremos contigo, Deus. Quando o Senhor nos chamar, nós estaremos contigo eternamente. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse sacrifício. Obrigado porque o Senhor é o pão da vida ao mundo, Senhor. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.